No vídeo de hoje, o antidoping. Mais essa agora, rapaziada. Ai, tá osso, tá osso. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Deixa eu falar da Golcase. Você flamenguista, tá na expectativa do jogão de amanhã. A Golcase tem uma linha oficial de produtos do Mengão. Então você pode comprar garrafa térmica, copo térmico, capinha de celular, para dar de presente, para você mesmo usar, personaliza, põe o nome, vem com o escudo, coisa linda. Você, torcedor do Palmeiras, está na mesma expectativa aí para grande decisão, pode ser uma decisão amanhã para o Verdão? Aproveita, vai lá na Golcase. Você vai estar ajudando seu clube também, porque esses produtos são oficiais. Então, também tá pingando um cascalinho pro seu clube nessa hora aí, né? Legal demais. Então, aproveita. Tem o meu cupom de desconto. Quando você fechar a compra, selecionou os produtos, botou tudo no carrinho, vai fechar a compra, vai passar o cartão, põe o cupom de desconto. Go Jorge, que aí você ganha um descontinho legal. Beleza? Golcase é parceira do canal do Jorge Igor. O QR Code tá na tela, tem link na descrição desse vídeo também. Muito bem, vamos falar de Flamengo e Palmeiras. Amanhã, GETV, 2h30 da tarde, o pré-jogo de 1h30, bola rolando às 4h, você vai ver esse jogo com a gente, eu estarei lá no Maracanã. E hoje, faltando pouco mais de 24 horas para a véspera do jogo, estamos vivendo ainda o debate do que ocorreu ontem, do que aconteceu na sexta-feira. O que aconteceu ontem na sexta-feira? Os membros da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foram ao Flamengo na parte da manhã testar de surpresa alguns jogadores. E na parte da tarde foram ao Palmeiras fazer testes antidoping em alguns jogadores. O Flamengo reclamou e muitas teorias conspiratórias surgiram. Vamos lá. Qual é a reclamação do Flamengo? Os caras chegaram às 8 da manhã, deveriam ter chegado antes, segundo o Flamengo, porque com isso eles acabaram atrasando a atividade, porque não chegaram com a antecedência devida na visão do Flamengo, e teriam visto todo o treino, observado as movimentações táticas. O Felipe Luiz e quase todos os clubes hoje mantêm os treinamentos em absoluto sigilo, ninguém entra no ninho do urubu para ver o treino. E aí o Flamengo diz, pô, a gente ficou incomodado, porque os caras viram a movimentação toda, né? E a teoria conspiratória que surge, uma delas, existem tantas, né? Tem a história da presidente da Associação Antidopagem, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que é palmeirense, que não é, mas outra teoria que surgiu foi de que faltou isonomia. Aliás, quando o Flamengo solta a nota ali na hora do almoço, se queixando dessa visita, ele fala de isonomia, ele cobra a isonomia. Só que na parte da tarde, os caras foram no Palmeiras. E aí, eu acho que tem um ponto que dificulta, né, que fragiliza a teoria conspiratória. O Flamengo treinou de manhã, o Palmeiras treinou de tarde. Não adiantava os caras do controle antidopagem irem ao Palmeiras de manhã, porque não ia ter jogador nenhum lá. O treino do Palmeiras estava marcado para tarde. O momento em que você precisa estar lá para checar, testar todo mundo, é o momento que os jogadores estão lá. E o momento é o treino. Agora, se existe um atraso provocado porque os caras chegaram sem antecedência devida, poderiam ter chegado mais cedo, é uma questão de ajustar. Senta todo mundo, fala, Agência Brasileira de Controle de Dopagem, ou ABCD, beleza, vocês têm a prerrogativa de ir lá no clube a hora que vocês quiserem, de surpresa, porque tem que ser de surpresa, né, gente? Tem que ser. Como é que você vai fazer um controle para saber se alguém está usando uma substância proibida, avisando antes, eu vou aí sexta-feira, hein? Aí o cara que está tomando, vou segurar aqui essa semana porque os caras vêm aí. Gente, não existe. Tem que ser de surpresa. Mas tem que ser também de uma maneira que não atrapalhe as atividades do clube. Tudo certo. Então, nesse ponto, se atrapalhou, o Flamengo tem razão na reclamação. Chega mais cedo. Se o treino é 9, ao invés de chegar 8, chega 7h30. Reúne todo mundo e tudo, né? Porque aí o cara tem que beber água, aí tem que esperar fazer o xixi. Às vezes demora, alguns jogadores demoraram, enfim. Beleza, podemos discutir. Agora, sobre a ida a um e a ida ao outro, elas ocorreram no mesmo dia. Foi respeitado o princípio da isonomia, porém em horários diferentes, porque os treinos eram feitos em horários diferentes. Agora, acho que faltou uma certa habilidade? Acho. Acho que faltou um tato, acho que faltou
levar em consideração, pesar o contexto dessas últimas semanas, não é só dessa semana não, dessas últimas semanas, de tudo que está acontecendo entre Flamengo e Palmeiras e das muitas teorias que estão sendo alimentadas. Acho que faltou esse cuidado da Associação Brasileira de Controle de Dopagem. Ah, Jorge, então você quer dizer que na semana de um jogo grande não pode testar? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso em hipótese alguma. Mas é preciso entender, olha, se a gente for um treina de manhã, outro treina de tarde, pô, será que não tem um dia da semana que os dois treinam no mesmo horário? Para evitar, sabe, essas teorias de conspiração? Será que... Eu acho que é preciso ter esse cuidado nesse momento, que é o tal ser e parecer, porque infelizmente, nós estamos num país onde todo mundo desconfia de todo mundo o tempo inteiro. Onde existe uma grande crise de credibilidade em todas as áreas. E no futebol, por que não? Ainda envolvendo o componente paixão, essa coisa aflorou de uma maneira brutal nos últimos tempos. Sempre foi uma realidade do país, para ser justo, né? A gente sempre teve essa coisa de... né? Porque também tem muita gente que mede com a própria régua, né? Então eu quero falar do caso da moça que é presidente da ABCD, da Associação Brasileira de Controle de Dopagem. Deixa eu até pegar o nome dela aqui. Porque começaram ontem a circular fotos da... Como é que é o nome dela? Da moça, da Adriane Tabosa, presidente da ABCD. Fotos dela supostamente torcendo pelo Palmeiras. Tem uma foto dela num jogo contra o Flamengo, inclusive, tem torcedores do Flamengo ao fundo e ela está na arquibancada. E tem uma postagem dela, acho que na mesma foto, né? Ela colocou na legenda da foto, Avante Palestra, e 2 corações verdes. E aí começou, mas tá vendo? É por isso que eles foram atrapalhar o treino do Flamengo, porque a presidente da ABCD é palmeirense, ela tava lá para isso. Bom, galera, é o seguinte, eu não acredito mesmo, assim, em hipótese alguma, eu não consigo conceber a ideia de que alguém que ocupa um posto tão importante, porra, ela chegou à presidência da comissão, ela é a presidente da parada, irmão, ela chegou num posto importante na carreira. Eu não acredito em hipótese alguma que alguém vai jogar fora uma oportunidade como essa, sua própria carreira, sua própria reputação por clubismo. Porque essa eu acho que é a diferença entre quem está do outro lado e quem trabalha no futebol. Uma das coisas que eu mais ouço na minha carreira. Caramba, Jorge, como é que você conseguiu narrar o rebaixamento do Santos? Ué, gente, é o meu trabalho. Caramba, Jorge, como é que você conseguiu narrar o Palmeiras e Botafogo? Vocês sabem do quanto eu tenho ligação com esses 2 clubes aqui que eu estou citando. Como é que você conseguiu narrar aquele 4-3, cara? É o meu trabalho, é minha obrigação, é nisso que eu ponho comida na mesa. Essa mesa aqui que eu estou gravando o vídeo, a mesa que a gente janta, almoça todo dia, só tem comida nessa mesa aqui porque o meu trabalho me dá esse recurso, me dá essa possibilidade de garantir o sustento da minha família. Então eu levo isso muito a sério. Mas é contra o meu clube. Porra, dane-se, eu não sou torcedor com o microfone na mão. Eu sou torcedor na arquibancada, eu sou torcedor no sofá, fico puto, dou soco no sofá, chego aqui no vídeo, às vezes bravejo, porque como eu sempre digo, não existe problema no clubismo. Uma dose saudável de clubismo é importante até para a gente continuar mantendo essa paixão pelo futebol viva. Eu sou totalmente contrário a esse discurso do cara que, não, agora eu sou da imprensa esportiva, agora eu não frequento mais arquibancada, porque se o cara não frequenta por questão de segurança, porque não se sente seguro, tudo bem, eu compreendo. Mas eu acho que é importante você continuar vivendo isso. Como é que eu vou relatar a emoção de um jogo de futebol se eu não vivo a emoção do jogo de futebol? Se isso não faz parte do meu dia a dia? Se não é o que eu sinto com os meus clubes? Sabe? Não faz o menor sentido. Então, as pessoas se espantam. Nossa, mas como você consegue? Meu Deus, é o meu trabalho, eu tenho que fazer. Tem gente que não consegue? Tem. Aí tudo bem, né? Existem bons profissionais e maus profissionais. Ok. Mas existem aqueles que fazem o seu trabalho com absoluta correção, independentemente do que estão vivendo. E não é só questão de clube, cara. É em tudo. Às vezes o pau tá quebrando em casa, às vezes você tá numa situação terrível, às vezes você tá preocupado, às vezes você tá com uma doença, tá com alguma coisa, e você tá lá, irmão, cumprindo a tua função, o teu trabalho, respeitando o teu público, respeitando a tua família, que depende daquilo ali. Então,
achar que o fato da presidente da Associação Brasileira de Controle de Dopagem ser palmeirense significa que os caras foram lá para espionar o treino do Flamengo. Porra, gente, aí nós estamos entrando num nível de loucura, porque, vamos lá, você vai tirar a Adriane Tabosa de lá? A ideia é fazer uma pressão para ela sair do cargo? Muito bem. Vai entrar outra pessoa. Pode ser um corintiano, pode ser um vascaíno, pode ser um flamenguista, pode ser um palmeirense. E aí? Sempre, gente, todo mundo torce por um time de futebol. Todo mundo que acompanha futebol, tem aqueles que nas pesquisas respondem, não torço por ninguém. E é um número grande até, hein? Mas quem está no meio do futebol chegou aqui graças à paixão que cultivou lá na infância. É absolutamente normal, né? Você tem um time de infância, teu pai levou, tua mãe levou, você leva isso pra vida. Às vezes você é mais fanático, mais próximo, às vezes você é menos, mas todo mundo tem. A gente cansa de ouvir, eu não acompanho muito, mas pô, eu sou corintiano. Eu não acompanho muito, mas eu sou atleticano. Por causa disso, por causa daquilo, tem várias razões. Todo mundo tem uma simpatia por um clube. Então a gente vai fazer o quê? Para comandar a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, para a gente ter uma sensação de isonomia, né, de imparcialidade, ter que contratar o quê? Um argentino para comandar? Porque aí o cara torce pro Boca, torce pro River, pro Racing, aí beleza. Ele não vai torcer nem pro Flamengo, nem pro Palmeiras. Agora, só para fazer um ponto também, eu acho que é prudente profissionais que lidam com o futebol, que determinam, porque assim, o jornalista assumir o clube, eu acho que isso deixou de ser um tabu. Acho que deixou de ser um tabu, e aí o público faz o julgamento. Se ele quer consumir ou não, se a linguagem que aquele cara adota é respeitosa com o clube dele ou não, se o cara é clubista exagerado, fanático, doente, cego ou não é. Aí é uma questão de escolha do público. Agora, o cara que é árbitro, o cara que é membro de um tribunal esportivo, membro de uma agência antidopagem, eu acho que essas pessoas têm que ter um cuidado ainda maior na exposição das suas paixões, porque, infelizmente, as pessoas, o público em geral, o torcedor de uma maneira geral, é passional demais e pouco racional. E não vai conseguir separar as coisas e não vai conseguir lidar com o simples fato, com o direito. É o direito dela torcer por quem ela quiser, meu Deus do céu. Mas as pessoas lidam muito mal com isso. Então, para evitar o burburinho, acho bom fechar a casinha. Acho que fica um recado para todo mundo. Todo mundo que está aí, de novo vou elencar, árbitro, membro de tribunal esportivo, bandeirinha, VAR, né? Gente de comissão de dopagem, todo mundo. É bom fechar a casinha. É bom, sabe? Eu acho que, infelizmente, é o tipo da coisa que você só tem a perder. Quando você entra no meio do futebol e você se declara e vão vasculhar teus posts, você só tem a perder se você assumiu a tua paixão pública, porque infelizmente nós não chegamos e acho que nunca chegaremos nesse nível de maturidade das pessoas. Não chegamos, né? Eu mesmo acho que o meu público compreende muito bem minhas paixões de clubes e tudo mais que são assumidas, que eu falo sempre há muito tempo, mas tem uma parte que não é grande, tá? Para ser muito justo, mas tem uma parte do meu público que mistura, não entende, então o que eu vou fazer, né? Não dá para agradar todo mundo. Foi um preço que eu escolhi, mas isso não me impede de fazer o meu trabalho. Talvez para quem esteja no meio do futebol seja um impeditivo. Paire sobre essa pessoa um ar de suspeição que às vezes é infundado, mas como é que você vai controlar isso? A partir do momento que os posts estão sendo vazados, divulgados, prints com o rosto da moça, o nome completo da moça, e gente da imprensa repercutindo e divulgando e propagando, aí foge do controle, totalmente do controle. Então nós estamos vivendo esse momento que é um surto, pode ser, eu não sei definir exatamente como, mas é um momento de caos, crise profunda, uma das maiores. Olha que a gente vive crise de credibilidade do futebol brasileiro há muito tempo, principalmente no que diz respeito à arbitragem e tal, né? Acho que essa é uma das mais profundas que a gente já viu, sem dúvida, agravada pela crise institucional envolvendo Flamengo, Palmeiras, Libra, que a gente sabe que pesa. A presidente do Palmeiras não vai ao Maracanã amanhã. Eu acho que perde o futebol com isso. Perde muito o futebol com isso. Se não me engano, no ano passado, no Botafogo e Palmeiras do Brasileiro, da Libertadores, a Leila também não foi ao Newton Santos. Porque estava no auge daquele acirramento Textor e Leila.
eu sempre critiquei a postura do John Textor e continuarei criticando até o final naquele episódio, porque ele não tinha prova alguma. Ele tinha um relatório de inteligência artificial muito frágil sobre um Palmeiras 5, São Paulo 0. Ah, não, a atuação suspeita do goleiro, hein? Ele pulou no pênalti pro lado errado. Porra, pelo amor de Deus! Então eu critiquei pra caramba aqui na época. E o fato dela não poder ir ao estádio porque tem medo, tem um risco, tem um ambiente hostil, perde o futebol. O Flamengo tem obrigação, como o Botafogo tinha no passado, tem obrigação de armar todo o aparato de segurança para receber a presidente do Palmeiras. Todo. Ela precisa se sentir segura e ter o direito de ir ao estádio. Perde o futebol quando isso acontece. Perde muito o futebol. É uma pena que dirigentes adultos, eles estiveram no evento da Libertadores, dos 4 semifinalistas e não se cumprimentaram. O BAP e a Leila. Cara, estão bem grandinhos, vocês não acham? 2 adultos, representantes de instituições. Você precisa entender a grandeza do cargo que você ocupa, a liturgia do cargo. Meu Deus, mas a gente rasgou completamente os princípios de tudo, da boa convivência. De tudo, a gente simplesmente rasgou. Liturgia do cargo, que se dane. Eu vou me comportar como criança mesmo, eu vou jogar para a plateia, eu vou jogar para minha rede social. Meu Deus, quando deveriam ser adultos. Porra, a gente vê chefe de Estado que troca farpa via imprensa sentar na mesma mesa. Olha a história lá do Lula com o Trump. Pau quebrando. E os dois conversando e trocando elogios. E daqui a pouco vão sentar numa mesa e vão conversar e vão resolver o tarifaço, porque é assim que gente adulta tem que fazer, meu Deus do céu. Mas, enfim, é o que temos, né? O panorama que temos é esse. Tornando o ambiente para o jogo de amanhã muito tenso. Muito tenso. Eu vou ao Maracanã amanhã, já preparado para um ambiente assim de muita tensão, do primeiro ao último minuto. Tô com dó do Wilton Pereira Sampaio, que vai ser o árbitro desse jogo. Eu acho que tinha que ser um árbitro de Marte para esse jogo. Trazer um marciano para apitar esse jogo. Porque qualquer ser humano, qualquer brasileiro que apitar esse jogo vai ser um inferno. Qualquer lateral invertido, qualquer falta invertida. Nós estamos chegando num nível que uma marcação de impedimento de bola saindo errada, que era para um lado e agora tem que, e o árbitro marca para o outro, gerar desejo de retirada de campo. Aconteceu no Clássico Mineiro. Como assim? Deu escanteio pro outro lado, aí gol, isso aqui, vamos embora. A gente está vivendo um momento em que o árbitro acerta a marcação de um lance de 8 segundos e o time, que foi prejudicado não, mas que sofreu essa sanção prevista na regra do jogo, se acha no direito de, não queremos jogar mais. Tá na súmula do árbitro, tá? Ele encerrou o jogo pelo adiantado do tempo de acréscimos, além do que já tinha prometido, e porque os jogadores do Juventude estavam se recusando a reiniciar o jogo. Gente, olha o nível em que a gente chegou. Olha o nível. Imagina amanhã a primeira falta não marcada. Eu tô curioso para ver o estilo do Wilton, porque ele vai fazer o quê? Ele vai marcar tudo para evitar reclamação? Ou ele vai seguir o padrão que a gente tem visto nas últimas rodadas na arbitragem brasileira, de não marcar qualquer contato? E aí, obviamente, que quando você adota esse estilo, você vai deixar de marcar uma ou outra falta? É o ônus desse estilo? E aí vai virar um inferno. Qualquer lateral invertido, escanteio invertido, imagina se tiver um lance dentro da área de VAR. Meu Deus do céu, a loucura que vai ser. Porque se criou esse ambiente e isso vem muito de cima para baixo. O torcedor, e aí quando eu falo que os dirigentes têm que se comportar como adultos, o torcedor, ele sempre, geralmente, vai criar uma teoria aqui, outra ali, às vezes porque é confortável, às vezes ele quer acreditar naquilo. E não tem como controlar e faz parte. Só que quando vem de cima para baixo, quando o dirigente alimenta isso, a coisa pega um tamanho muito maior. Então, no momento em que os dirigentes deveriam colocar água, estão colocando gasolina no incêndio. Só piora. Alimentando as teorias para suas próprias bases. Onde isso vai parar? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas isso precisa parar. Precisa, de novo, como eu sempre digo, todo mundo sentar na mesma mesa e fazer um pacto. Galera, vamos salvar o nosso negócio chamado futebol. Mas ninguém está preocupado com isso. É o nosso cada um por si no futebol brasileiro.
Vamos ver o que vai sair disso amanhã. São duas excelentes equipes, tem tudo para fazer um jogaço, eu espero que assim seja, mas esse componente de bastidor, ele deixa um ambiente muito pesado. É um jogo de ambiente pesado no Maracanã. Tomara que tudo corra bem e nós estaremos lá amanhã, 2h30 da tarde, na GE.TV. Hoje eu já sigo para o Rio de Janeiro para esse Flamengo e Palmeiras ao vivo, com imagens e de graça na GE.TV, no YouTube, na Samsung TV Plus, no Globoplay, no TikTok, na Claro, na Vivo, na Oi, em todas as plataformas onde você pode assistir a GE.TV. Amanhã às 2h30. Eu narro, Bruno Formiga comenta, Luana Maluf também vai estar comigo na cabine, Mari, Fred, enfim, balada, o nosso time que você já está acostumado a ver, a Sofia na GE.TV. Amanhã nos vemos, beleza? O que você pensa disso tudo, hein? Será que os caras foram lá para emitir um relatório para o Abel do treino do Flamengo? Será? Você concorda com essas teorias ou você acha tudo viagem? Deixa a opinião nos comentários aí. Bom sábado para todo mundo, um sábado abençoado para você. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.